filhote, eu gosto de pensar assim, o filhote ele vai nascer completamente nu ali, sem reserva de energia, porque eles não têm um estoque de glicogênio, né, igual os cães e gatos adultos. Não vai ter sistema imunológico, vai estar ainda formando o sistema imunológico dele. Então, nessa fase de crescimento, esses primeiros meses de vida do animal, é que a gente vai precisar ter um cuidado ainda maior, porque a alimentação que o animal recebe como filhote vai ditar como que vai ser a saúde e a longevidade dele. Então, dependendo de como que aquela alimentação, não só a gente pode evitar com que o animal tenha sobrepeso, obesidade como adulto, alterações ortopédicas, mas também minimizar alergias, até uma enteropatia inflamatória crônica. Geralmente o desmame ele acontece ali em torno de 3 a 4 semanas de vida, que é quando começa a aparecer os dentinhos, quando o filhote já está mais ativo, demonstrando interesse ali pelo alimento da mãe. E esse desmame ele tem que ser feito com muito cuidado, porque é um momento de estresse. Por mais que os anticorpos que o animal recebe pelo leite da mãe não passem mais para a corrente sanguínea, porque as células já estão juntinhas, não tem aquela permeabilidade, esses anticorpos ainda estão agindo ali localmente no intestino. Então, quando tem o desmame, a gente tem um gap imunológico, porque o sistema imune do animal ainda não está 100% pronto e ele vai parar de receber os anticorpos pelo leite materno. Então, o alimento tem que ser de muita qualidade, alimentos completos, balanceados, fazendo a transição do alimento para pastoso. Existem até alguns alimentos comerciais, que são as papinhas de desmame, ou a gente pode fazer o alimento bem amolecidinho, com uma consistência mais gostosa, e aí progressivamente vai passando para o alimento seco. Mas sempre pensando em alimentos que têm uma densidade energética muito alta, porque a necessidade do filhote é muito alta comparado com o adulto, e alimentos que vão ter ali uma proteína mais alta, gordura mais alta e alguns nutrientes específicos para o filhote também. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, de 27 a 31 de julho, na UFLA em Lavras. Inscreva-se, sbz.org.br. Ciaves 2026, o maior encontro da proteína animal das Américas. De 4 a 6 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast. Eu sou a Stephanie Teodoro, você é a host desse episódio. E comigo, pela segunda vez, hoje a gente tem a Monique Paludetti. A Monique, ela é doutoranda em clínica veterinária com ênfase em nutrição de cães e gatos pela FMVZ na USP, São Paulo. Ela também atua em atendimentos clínicos, em nutrologia, na grande área de São Paulo, né? Professora em pós-graduação de nutrição e nutrição clínica, em diversas pós-especializações, e também é colunista da revista Cães e Gatos Pet Food. Monique, muito obrigada mais uma vez em aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada. Obrigada a você, Sté, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. Espero participar futuramente uma terceira vez para pedir música no Fantástico. Mas muito obrigada mesmo. É sempre ótimo conseguir ter essa troca, né, com vocês. Com certeza. Eu acho que essa troca ela é importante, né, para a gente se atualizar, para a gente atualizar o público e também para trazer, né, acho que a base do que a gente vem sempre falando, divulgar a ciência, né, divulgar a informação com evidência científica, né, com estudos, então trazer a informação de verdade, né, eu acho que esse é nosso grande objetivo em estar aqui conversando com vocês, então eu fico muito feliz e lisonjeada de ocupar esse espaço aqui hoje. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito legal, né, gostosinho, sobre filhotes. Com certeza. Então, assim, pensando, né, de maneira geral, quando a gente fala, assim, de nutrição de filhotes, né, quais são os primeiros cuidados que a gente tem que ter, né, porque nos primeiros meses ali, a gente tá falando que tem algumas
alguns critérios, né, algumas criticidades, tem a janela imunológica, né, pensando na saúde futura. Então, né, que cuidados a gente tem que ter especificamente? Quando eu penso em filhote, eu gosto de pensar assim, o filhote ele vai nascer completamente nu ali, sem reserva de energia, porque eles não têm um estoque de glicogênio, né, igual os cães e gatos adultos. Não vai ter sistema imunológico, vai estar ainda formando o sistema imunológico dele. Então, nessa fase de crescimento, esses primeiros meses de vida do animal, é que a gente vai precisar ter um cuidado ainda maior, porque a alimentação que o animal recebe quando filhote vai ditar como que vai ser a saúde e a longevidade dele. Então, dependendo de como que aquela alimentação, não só a gente pode evitar com que o animal tenha sobrepeso, obesidade quando adulto, alterações ortopédicas, mas também minimizar alergias, até uma enteropatia inflamatória crônica. Não, isso é crucial, né, amor? E se fala muito no filhote, no colostro. O que é o colostro? Né? Qual a importância realmente dele? Então, o colostro é aquele primeiro leite produzido pela mãe. E o colostro, ele vai ter uma quantidade absurda de imunoglobulinas, ali tanto dos cães quanto dos gatos. Então, os cães têm em torno de 30 gramas por litro de imunoglobulina G, enquanto as gatas têm ali em torno de 60 gramas por litro. Então, é uma quantidade muito alta. E para que serve isso? Qual que é a importância? Quando o filhotinho nasce, ele tá, como eu falei, zerado de imunidade. Então, ele não tem ali o sistema imune formado, diferente de nós humanos. Então, os humanos vão receber, por via cordão umbilical, a imunidade durante a gestação. Então, os cães e os gatos, como eles têm a placenta endotelicoreal, eles têm só no máximo mesmo, entre 5% e 10% só de imunidade passiva durante a gestação. Então, eles praticamente nascem realmente sem essa imunidade. Então, o filhotinho nasceu. No intestino desse filhote, ele vai ter uma maior permeabilidade e vai ter receptores para essas imunoglobulinas. E aí esse colostro, esse primeiro leite de vida que vai estar repleto de imunoglobulina, vai ser ingerido pelo filhote, vai para o intestino e do intestino vai ter uma super absorção ali para a corrente sanguínea. E aí isso vai fazer com que o filhote tenha a imunidade. E eu até vi um estudo bem legal que mostrou que os filhotinhos órfãos, que infelizmente é comum, né? Não deveria ser, mas acaba acontecendo muito. Os filhotinhos órfãos que não recebem o colostro, não têm essa imunidade adequada, eles têm uma taxa de mortalidade de até 44%. E os filhotes que recebem o colostro mesmo têm uma taxa de mortalidade ali de até 4,9%. Então, isso literalmente vai ditar se aquele filhotinho ele vai conseguir ter uma sobrevida ou não. Nossa, isso é fantástico, né? É uma diferença muito grande, então, realmente, né, pessoal? Então, assim, quem tá nos ouvindo tem que sempre lembrar dessa fase, porque é uma janela imunológica muito séria, eles precisam ingerir o colostro. Então, quando a gente tem, né, mais de um filhote, ou quando a gente tem ninhadas muito grandes, né, é importante que todos tenham acesso. Por isso que a gente fala, né, de identificar os filhotes com lacinhos, né, ou alguma fitinha colorida, para que todos eles tenham esse cuidado, essa atenção, né, que a gente consiga identificar que todos consumiram, adequadamente, né? Justamente, até para ver o crescimento depois, né? Sim. Porque quando eles são neonatos ainda, a gente fala daquele crescimento diário, né? Então a gente tem que ficar sempre acompanhando ele dia a dia para ver se ele realmente está ingerindo leite, né? Se ele está ganhando peso. E aí você comentou dos neonatos órfãos, né? O que a gente tem hoje para oferecer para eles, né? Porque se a gente não tem a mãe, e aí a gente, né, o ideal é colocar em outra mãe, ou a gente tem algum substituto, o que a gente faz? Não existe, como o colostro esse super leite, então é muito complexo, não existe um substituto comercial adequado para o colostro. Existe para o leite materno, com os sucedâneos. Para o colostro, como eu comentei, os filhotinhos, eles têm, os neonatos, né? Eles têm a permeabilidade intestinal
maior e eles têm esses receptores. Passada ali 12, 16 horas, essas células elas vão se juntar e as globulinas elas não conseguem passar ali para a corrente sanguínea. E aí isso vem a importância de como que a gente vai lidar com aqueles órfãos. Porque se a gente está nem dando as primeiras 24 horas, né, é possível pegar o plasma de adultos muito saudáveis, imunizados, e fazer esse plasma por via oral, que vai ser como se estivesse fazendo um colostro, transferindo uma imunidade, emprestando uma imunidade para aquele filhotinho. Já se tiver passado essas 24 horas, ou até essas 12, 16 horas, aí essa transferência desse plasma tem que ser por via subcutânea. Porque aí não vai adiantar mais fazer por via oral, assim como não adianta o filhotinho, depois de 24 horas de vida, mamar o colostro da mãe. Então, existem essas formas. E aí, depois, passado esse primeiro dia de vida, que é o período mais crítico, aí entra o leite materno normal. E quando o filhotinho é órfão, ou a gente coloca em uma cadela que está amamentando, para ele conseguir receber. Essa é a melhor maneira, porque vai ser o leite mais específico para ele, ou a gente usa os sucedâneos também. E aí tem aqueles riscos do sucedâneo, né, Esté? Que tem que tomar cuidado com não diluir demais, porque vai fornecer pouca energia, não pode diluir de menos, porque vai ficar muito concentrado, pode dar diarreia, o jeito que vai colocar o filhotinho para mamar. Então tem gente que põe o filhotinho igual bebê, com a barriguinha para cima, também não é adequado. Então tudo isso tem que tomar muito cuidado. É um período realmente muito crítico, assim, de vida para o filhote. Anatomicamente, que você comentou, né? Anatomicamente é o contrário, né? Tem que pegar a posição dele com a mãe, né? Então, tem que colocar eles com a mamadeira para cima e eles ingerindo de barriguinha para baixo, né? Então, simulando aqui com a Malala, tá assim, mamando na mãe, amassando pãozinho, a mamadeira vem aqui. É bem isso mesmo, a Malala foi ótima. Mas é isso mesmo, a gente tem que fazer eles deitadinho, né? E colocar pela boca com ele deitado, né? Não ao contrário, de barriguinha para cima, porque senão também anatomicamente não fica confortável para eles, não é lógico. E pode ter broncoaspiração, então não é... Pode. Não. A 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia acontece de 27 a 31 de julho de 2026 na Universidade Federal de Lavras, um festival de ciência e tecnologia na produção animal, que combina programação técnico-científica, feira agrotecnológica e festival gastronômico e cultural. Acesse sbz.org.br/reunião 2026 e se inscreva. Não é o mais adequado. Justamente. Perfeito. Então, passando essa fase, né, então é importante que eles tomem o colostro. Se não tiver como, a gente vai dar sucedâneo comercial, né, ou até existem algumas fórmulas aí de caseiro, sempre tomar cuidado com a procedência, né. Quando é caseiro, o maior cuidado ainda é manter sempre na geladeira, não passar um longo tempo, né, passar um dia, né. Sim. Mais que isso já acaba estragando. Então, esses cuidados são cruciais, né, para a nutrição desse filhote. E fazer também pequenas. Lembro que a gente tinha uma colega na residência que falava: filhotinho, vai levar para casa para cuidar? Vai acordar de 2 em 2 horas até de madrugada, porque a capacidade gástrica deles é pequenininha. Então, não pode dar uma mamadeirona, assim, de uma vez pro filhotinho. Tem que fazer... É que nem bebê, né? Igual bebezinho mesmo. Isso. É igual bebezinho. Porque o bebê também, às vezes, ele tá dormindo, que bênção, vamos manter. Não, tem que acordar ele no início pra ele mamar. Exatamente. Pra que consiga ingerir todos os nutrientes que ele precisa, né? Então, não tem como a gente fugir, gente. É realmente esse cuidado, né? É difícil, não é um manejo fácil. Mas passando essa fase, né, inicial ali, quando que a gente faz, né, o desmame? Quando que deve introduzir a dieta? Qual é a melhor dieta, né? Qual é essa fase? Como que a gente faz esse desmame? Geralmente o desmame ele acontece ali em torno de 3 a 4 semanas de vida, que é quando começa a aparecer os dentinhos, quando o filhote já está mais ativo, demonstrando interesse ali pelo alimento da mãe. E esse desmame ele tem que ser feito com muito cuidado, porque é um momento de estresse. Por mais que os anticorpos que o animal recebe pelo leite da mãe não passem mais para a corrente sanguínea, porque as células já estão juntinhas, não tem aquela permeabilidade, esses anticorpos ainda estão agindo ali localmente no intestino.
Então, quando tem o desmame, a gente tem um gap imunológico, porque o sistema imune do animal ainda não está 100% pronto, e ele vai parar de receber os anticorpos pela mãe pelo leite materno, mesmo que ali só no intestino. Então, o alimento tem que ser de muita qualidade, alimentos completos, balanceados, fazendo a transição do alimento para pastoso. Existem até alguns alimentos comerciais, que são as papinhas de desmame, ou a gente pode fazer o alimento bem amolecidinho, com água, numa consistência mais pastosa, e aí progressivamente vai passando para o alimento seco. Mas sempre pensando em alimentos que têm uma densidade energética muito alta, porque a necessidade do filhote é muito alta comparado com a de um adulto, e alimentos que vão ter ali uma proteína mais alta, gordura mais alta e alguns nutrientes específicos para o filhote também. Não, perfeito, era essa a minha próxima pergunta. Quais são os nutrientes importantes, né? O que diferencia uma dieta de um animal adulto de um filhote, né? Eu acho que é justamente isso que você falou, né? A gente tem que focar na energia, eles demandam muita energia, né? Tá desenvolvendo células, crescendo tecido, né? Desenvolvendo hormônios, enzimas. Então, eles precisam dessa energia, não tem como. Eu sempre falo para os meus alunos que se não tem substrato, não vai. Não tem de onde você fazer, né? Então, tá em crescimento, precisa dessa energia, precisa dessa proteína, precisa dessa gordura, né? Então, de forma geral, são muitos os nutrientes, mas a energia, ela é crucial, né? Sim, com certeza. E a energia vem da onde, né? Proteína, carboidrato e gordura. E é só, eu gosto de pensar neles como se fossem adolescentes. Que adolescente é aquela coisa, né? Você deixar um pacote de pão, vai comer um pacote de pão inteiro. Porque justamente está em fase de crescimento. E os filhotinhos, se a gente for ver, até eles terem ali 50% do peso adulto, eles vão ter uma necessidade energética 3 vezes maior. E aí depois progressivamente vai diminuindo, mas até 80% do peso adulto ainda é 1,5, 2 vezes maior do que a necessidade de repouso. Então, esses filhotes, eles vão precisar de alimentos que são muito densos energeticamente, para eles não precisarem consumir um volumão de comida. E aí, nisso também tem que tomar um pouquinho de cuidado, de fornecer realmente alimentos específicos para filhote, porque muitas vezes o adulto não só não vai ter os nutrientes específicos nas quantidades específicas que o filhote precisa, mas também pode não ter uma densidade, uma energia metabolizável, né, tão alta quanto o filhote precisaria. Sim, justamente. Aí eu achei legal que você comentou sobre os dentes, né? É outra coisa que eu comento bastante. Gente, precisa morder. Eles precisam. Então, vou manter com a mãe mais um tempo, tudo bem, mas assim, eles vão começar a machucar a mãe também, né? Então, existe, claro, a gente pode fazer o desmame natural, né? Então, eles vão desmamando, a mãe vai colocando limites ali, mas também não precisa, durante toda a fase de filhote, ficar dando ração amolecida, né? Com papinha. É só as primeiras 2 semanas ali para ele entender que ele tá comendo outra coisa que não é leite, e depois ele já começa a mastigar, assim, o kibble, e ele precisa dessa mastigação. Né? A gente vê os filhotes tanto de cão quanto de gato, eles começam a morder a gente. Começa a roer tudo e morder. Eles estão precisando gastar essa energia mastigando. Então, é importante, sim, que eles ingiram, né, diretamente o kibble para que eles consigam fazer esse atrito, porque eles sentem essa necessidade, sentem mesmo, né? E se você não der alguma coisa ali, ele vai roer a sua casa inteira, com certeza. Ele destrói a casa inteira. E aí eu achei legal também, Mo, que você comentou sobre questão de microbiota em alguns pontos, né, que ela vem desenvolvendo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Como que ela é, para onde ela vai, né, como você entende essa questão da microbiota no filhote? A microbiota do filhote, ela vai se desenvolvendo com o tempo. Então, ali, quando a gente pensa no colostro, além das imunoglobulinas, dessas substâncias que vão impedir o crescimento de micro-organismos,
Dependendo da alimentação da fêmea quando ela está gestante, por exemplo, se ela teve uma suplementação de prebiótico, de Foz, o leite materno vai ter uma influência ainda maior nessa microbiota. Então, ajudando a desenvolver a microbiota do filhote. Tem até um estudo muito legal com essa suplementação da fêmea gestante que mostrou que os filhotes que foram amamentados por fêmeas que tiveram essa suplementação, eles conseguiram passar pelo desafio do desmame com muito menos diarreia, com menos intercorrências clínicas do que os outros filhotes. Então, isso mostra que, dependendo da alimentação da mãe também, acaba impactando em quão saudável aquela microbiota vai ser. E isso também acaba influenciando o animal quando adulto. Então, toda essa formação de imunidade do paciente pode diminuir ali a chance dele ter uma alergia, por exemplo. Sim, eu acho isso legal na questão também de que você falou antes que o sistema imune, ele promove, né, todo o desenvolvimento do animal ao longo da vida. E na microbiota é igual, né? Porque quando a gente está ali naquela fase inicial, se a gente não tem uma boa formação, né, uma boa composição, a gente não pode esquecer que a microbiota ela tem algumas características. E dentre uma dessas características é ela ser resiliente. Então, assim, ela montou, né? Então, até ali a sua maturação, 10 meses, 1 ano de idade, ela se montou. Se ela teve várias influências ao longo, né, desse crescimento, ela tem uma microbiota um pouco deficiente. E ela vai carregar isso pro resto da vida inteira, né? Sim. Porque toda vez, a gente pode mudar a dieta, a gente pode fornecer pré-biótico, probiótico, simbiótico, a gente pode dar uma dieta com maior digestibilidade. Enquanto o animal estiver comendo aquela dieta, ela é modulável. Mas a partir do momento que a gente tira essa dieta, né, ela é resiliente. Então, ela volta a ser o que ela era. Por isso que é tão importante nessa fase da vida a gente ter esse cuidado nutricional, imunológico, ambiental, né? Porque se é um animal que recebeu, por exemplo, antibiótico enquanto filhote... Isso que eu ia comentar, se aquele pacientinho que teve muita giardia, que recebeu muito antibiótico, geralmente é aquele paciente que quando adulta a gente vê aquela diarreia intermitente, fica bem por um período, depois tem crise de novo, justamente porque a microbiota acaba ficando comprometida mesmo. Sim, é justamente isso. E a gente não pode esquecer que microbiota é a composição dos micro-organismos ali, né? Se os micro-organismos ali estão deficientes, né, estão com alguma alteração, o resultado dela também vai ser alterado, né? Então, o microbioma... Todo o ecossistema ali acaba sendo impactado. As funções daqueles micro-organismos, como eles interagem, né? Isso vai influenciar diretamente na imunidade, no perfil no perfil inflamatório. Então, tudo isso é muito crítico, né? Pelo menos eu vejo como uma das fases mais difíceis da gente lidar. E aí a gente entra naquela questão do avanço que a gente está tendo atualmente no estudo do microbioma e no eixo intestino-pele, eixo intestino-cérebro, e acaba impactando mesmo diversas funções. É muito comum, eu penso assim, a natureza sabe o que faz, e aí deixa o filhotinho lá, o recém-nascido, ou o filhotinho lá com a alimentação à vontade, e deixando a mãe fazer mamar na mãe durante o período que a mãe quiser deixar, e sem ter muita atenção. E eu ouvia muito, né, na época da residência até, o pessoal falando, ai, nossa, nasceram tantos filhotes e morreram tantos. Mas é normal perder um filhotinho ou outro, mas não é normal. Esse é um período crítico que a gente tem que ficar ali assistindo para garantir que o filhote, seja neonato ou depois, né, ali durante a fase de crescimento, ele esteja recebendo tudo adequadamente. E eu acho legal em relação a essa nutrição e esse impacto no crescimento do filhote depois de adulto, porque eu acho uma linha muito tênue entre
da coisa de menos e da coisa de mais também, né? Então tem que tomar muito cuidado, realmente é muito importante essa fase. Sim, e é justamente isso, não é botar ele numa bolha, porque também é o que a gente vê na humana, né? Hoje a gente vê muitas mães, né? Nossa, não pode isso, não pode aquilo. Também não precisa botar o filhote numa bolha. Na humana gente... e na animal, agora a gente vê também, né? Que aquele cachorro que é filhotinho, que não tem contato com outros, anda de carrinho. Ele tá cada vez maior, né? Então, esse não é nosso objetivo, colocar ninguém numa bolha, mas também ter esse cuidado, né? Porque o manejo, ele é tão ou mais importante do que a necessidade nutricional. Não vou dizer que é mais importante, mas ele é muito importante também. Não tem como você deixar o manejo de lado e só pensar nos nutrientes, né? Então, tudo isso tem que ser um equilíbrio dentro dessa fase, né? Sim, tem mesmo. E aí você comentou também sobre o fato de ir acompanhando o crescimento deles. Como que a gente faz esse acompanhamento? Tem alguma fórmula matemática? Tem alguma ciência aí que a gente já viu para saber que está dando certo? Que o que eu prescrevi, né, ele está ganhando peso certo, não está em excesso, não está em menos? Como que eu controlo isso? Olha, essa é a minha parte preferida. Porque eu me sinto realmente uma pediatra quando eu tô fazendo esse acompanhamento do filhote. O filhote, ele vai crescendo e conforme ele vai crescendo, as necessidades vão mudando. E aí, como que a gente sabe que não tá ali naquela linha de tá de menos ou tá de mais? Primeiro que a gente sempre tem que buscar manter o filhote dentro do score de condição corporal ideal, garantindo que ele tá ali entre o score 4, 5 da escala de 9 pontos, a massa muscular também adequada. E tem uma ferramenta que eu uso muito, que é a curva de crescimento da Walton. Então, eles disponibilizam os gráficos para macho e para fêmea, e de acordo com o peso estimado quando adulto. Então, tem até 45 quilos, se eu não me engano, estimado quando adulto. Infelizmente, para cães de porte gigante, não tem uma curva de crescimento, pelo menos dessa da Walton, mas quando tem menos de 45 quilos, a gente consegue utilizar. E funciona assim, tem a curva no eixo X, tem a idade em semanas do filhote, e no eixo Y, o peso do animal. Então, a gente vai plotando ali no gráfico, conforme ele vai crescendo, igual uma curva de crescimento de humano mesmo. E, geralmente, quando eu começo o acompanhamento do filhote, eu entrego para o responsável, ele ensino como utilizar, geralmente eles gostam bastante também, e eles me trazem no retorno ali, de semana a semana foi crescendo tanto, e no retorno eu também faço avaliação. E com essa curva a gente consegue identificar se o animal está tendo um crescimento em excesso. Então, se por exemplo ele está seguindo uma curva X ali no gráfico, e no retorno ele volta e está 3 curvas para cima. Teve um super salto de crescimento, isso não é adequado. Por mais que tenha alguns períodos de vida que o animal tenha um crescimento mais acelerado, ele também não pode ter um crescimento tão acelerado assim. Ou então, chegou no retorno e eu e o responsável fomos colocar ele no gráfico e vimos que o animal praticamente estabilizou o peso. Então, dependendo da fase que ele está, isso também não é adequado. Então, com isso, eu consigo entender. Então preciso reduzir um pouquinho a quantidade de calorias para não ter um supercrescimento, eu preciso aumentar um pouquinho a quantidade de calorias para voltar a crescer de uma maneira adequada. E esse acompanhamento para neonato, como você falou, é aquela coisa diária. Então, todo dia o neonato tem que ganhar peso, tem que pesar. E a partir do desmame, a gente consegue fazer esse acompanhamento um pouco mais espaçado, entre 15 e 30 dias, mas nunca assim. Veio hoje, vai voltar só em dezembro. Porque é um pouquinho mais arriscado, então tem que fazer esse acompanhamento mais de perto. Ele já até passou da fase de crescimento. Exatamente. Eu adoro essa curva também, eu acho que ela veio para acrescentar muito pra gente, né, na nossa rotina, na nossa prática, no ensino, porque é isso que você falou, ela mostra, né, então você tem direito de ter uma curva para cima e uma para baixo. É bonitinho, né, porque para quem não conhece, ela tem um tracejado reto e um pontilhado, né? Então você sempre vai estar ali entre um reto e um pontilhado e você tem que saber se você vai se ultrapassar uma curva, né? O que a gente quer dizer, uma curva, porque ela tem várias curvas. Então você consegue visualizar exatamente onde você começou. A ideia é que você termine
basicamente onde você começou, né? Para acompanhar aquele crescimento. Então, ela é muito legal, muito didático. E eu adoro isso quando as pessoas falam, o responsável gostou. Cara, o responsável, ele é visual. Ele é leigo, né, no assunto. Então, toda vez que a gente fizer algo que ele consiga ter uma noção maior do que a gente está fazendo, visualizar mesmo o que ele está fazendo e porquê daquilo. é a importância, né? Ele consegue trabalhar junto com a gente de uma forma muito melhor. Então, eu falo isso até para várias coisas, mas perda de peso é algo bem legal. Verdade. Eles precisam ver a curva, a foto, tirar foto desses filhotes deles. né? E tirar foto desses filhotes também é algo legal, que eles vão acompanhando, né? Vão visualizando. E coisa boba, gente, para quem tá ouvindo a gente, carimbo. Parabéns, você arrasou. Eles gostam mesmo. Tem os carimbinhos do amei, parabéns, 5 estrelas. Eles adoram isso. Então a gente tem que, sim, fazer essas coisas para mimar o nosso responsável e fazer, porque assim, ele tem que ser nosso aliado, né? Em qualquer conduta que a gente fizer, o nosso aliado é o responsável. Então, se a gente não fizer com que ele se sinta dentro daquele manejo, ele não vai fazer. É verdade. Né? Então, tem que lançar mão mesmo dessas ferramentas que vão conseguir trazer eles para o nosso lado. E é muito legal de ver o interesse deles e também com isso a gente consegue mostrar, por exemplo, tá crescendo muito. Então, na residência, por exemplo, atendi paciente que o responsável, antes de passar no setor de nutrição, dava ração misturada com whey. E a gente vê muito... Qual que é a consequência disso, Mo? Um super crescimento. E o que é esse super crescimento, né? Imagina que a gente vai fornecer energia em excesso, e aí tem 2 problemas, tem energia em excesso e o cálcio em excesso, eu já falo do cálcio em excesso também. Tá fornecendo energia em excesso para aquele paciente. Então, ele vai ter um crescimento muito além do que deveria. Então, o osso, o animal vai crescer, só que aquelas cartilagens, a esponja subcondral ainda não vai estar completamente formada. Então, a gente pode acabar acarretando prejuízos como as osteopatia. Não, osteopatia. De geral é osteopatia. Osteopatia? Então, a gente vai acabar gerando uma possível osteopatia para aquele paciente, osteocondrose, displasia, em alguns pacientes que precisam até de cirurgia, dependendo de como que é o nível daquela osteopatia. Pode acontecer do animal crescer demais e os bracinhos ficarem curvados até, porque não consegue acompanhar esse crescimento exagerado. Então, às vezes, a gente acha que está fornecendo nutriente em excesso, que isso vai ser bom para o animal, que é aquele cachorro, principalmente porte grande gigante, né? Aquele cachorro que fique grande, imponente, coloca comida demais, mas, na verdade, a gente está fazendo com que, no futuro, ele possa ter muito mais dor, problema ortopédico, claudicação, precisa passar por cirurgia. Então, a gente pode estar trazendo um problema para aquele animal. E é comum a gente ver isso em canil, né? Então, sai do canil e a pessoa lá do canil fala, vai dar ração e vai colocar um ovo, vai colocar alguma coisa. Isso é um problema. E tem a questão do cálcio também. Porque até os 6 meses, o cálcio que o animal ingere, ele vai ser absorvido 100%. E isso a regulação cálcio-fósforo que acontece quando o animal é adulto, até os 6 meses ela ainda não tá 100%. O animal não consegue ter essa regulação adequada. Então, para filhote, principalmente de porte grande, gigante, essa relação cálcio-fósforo, ela é muito mais rígida, tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente pode gerar alterações nutricionais também nesse animal, alterações ortopédicas. Sim, e também tem a questão do animal que ele ingere mais energia, né? Ele cria mais tecido adiposo. Com certeza. Ótimo, lembrete. Porque assim, o que acontece? A gente tem várias células, né, de gordura no organismo. Quando filhote ainda come mais energia do que precisa, ele acaba criando novas células de gordura, né?
Então, não é que quando ele ficar adulto, ele vai ter uma disposição ainda maior para ficar obeso, porque ele já tinha uma quantidade de célula. Ele comeu energia, essas células se multiplicaram. Uhum. E aí, quando ele chegar em adulto, ele tem mais célula para ficar obeso. Então, a chance de obesidade é muito maior quando adulto. E por isso que me preocupa também quando é aquele filhotinho que já é obeso. Aí, geralmente, quando chega pra mim, eu falo, eita, aí é porque... A gente vê, deveria ser, né? Pois é. Porque geralmente o excesso de energia vai fazer com que o animal cresça mais rápido. Então, se chegou ali obeso, aí eu falo, ai meu Deus, esse filhotinho quando adulto, aí é muito mais complicado. Vai ser provavelmente aquela luta para manter o animal dentro do peso ideal. E obeso, gente, quando a gente fala, não é aquela barriguinha gordinha, abaulada, não, né? Porque o filhote, ele tem aquela barriguinha. Isso não é, a gente sempre tem que avaliar o score mesmo. Então, sentir as costelas, ver os ossos, né? A coluna. Ver então, se tem é tudo a cinturinha, ver se não tem nada muito fofinho ali no peito, no bumbum. O acúmulo aqui, assim, né? No peitoral. Então, é isso, não é realmente aquela barriguinha do filhote. Não, a barriguinha do filhote é a barriguinha do filhote. Vai ter mesmo e é uma delícia, e tá tudo certo. O bafinho de leite maravilhoso, tá tudo certo. Depois ele começa a crescer um pouquinho, vai desenvolvendo, a barriguinha vai diminuindo, né? E aí, né, diante dessas consequências todas, né, como que a gente calcula? Tem cálculos, tem chute, segue o rótulo, o que a gente faz? Pro responsável leigo, se ele não tiver acompanhamento, aí vai crescendo, vai seguindo a recomendação do rótulo. Mas para a gente tem os cálculos específicos, então tem fórmulas específicas para filhote, dependendo da idade. Então, antes das 10 semanas é uma fórmula específica, depois já muda a fórmula. De modo geral, pelo NRC, a mais simplificada, em que eu considero, que é a de até 50%, 3 vezes o peso, a necessidade energética de repouso, e aí depois passa para 80%. Desculpa. E aí depois, quando tá ali com 80% do peso, 1,8 a 2,5 vezes, né, a necessidade energética de repouso, e depois diminui para 1,5 mais ou menos a 2. Então tem essas fórmulas nos guias nutricionais, FEDIAF, NRC, e aí o ideal é que se siga essas fórmulas, mas que vá ajustando também conforme o crescimento do filhote. Porque às vezes a gente usa a fórmula, só que para aquele filhote específico, essa quantidade ainda está abaixo do que ele precisaria, ou está acima do que ele precisaria. A gente vê muito isso de porte pequeno e porte gigante, né? Que tem porte gigante vai ter uma necessidade energética muito mais alta do que do pequenininho. Então, eu gosto de estimar primeiro na fórmula, mas depois fazer os ajustes conforme o crescimento do animal. É bem isso, eu sempre falo isso também, que todos esses cálculos são cálculos de forma genérica, subjetiva, né? Sim. Então, a gente trabalha com o indivíduo, com o paciente. Então, toda vez que você fizer o cálculo, você não vai esperar 4 meses para refazer e reavaliar o paciente. Você faz, vê quando ele começa a fornecer, né, aquela dieta daquela forma, e pede ali uns 20 dias, né, para você ver como está sendo a resposta do seu tratamento. Porque, querendo ou não, nosso tratamento é alimentar, é dieta. Então, a gente tem que ver se aquele alimento que a gente prescreveu dentro daquela dieta está sendo suficiente ou insuficiente, né? Então, é bem isso. Não tem para onde fugir. Tem que fazer reavaliação. O nosso animal, nosso paciente é um paciente. Essas contas, claro que elas são ótimas, elas são importantes, né? Foram muitos estudos em cima dela, mas é um ponto de partida. Com certeza. O que eu gosto de falar é que o corpinho deles não é uma ciência exata. Então, vai ter variação de acordo com o nível de atividade, vai ter variação individual, vai ter muita variação individual daquele animal. Então, tem que ir reavaliando mesmo. É isso mesmo. E aí, vamos lá para uma pergunta polêmica? Qual a sua opinião sobre dieta caseira para filhotes? Olha, eu acho que desde que feitas adequadamente,
são ok, só que o problema é esse feito adequadamente. Porque o que eu sempre falo é a dieta caseira, ela depende de 3 pilares. Depende da formulação tá adequada, e é isso, a gente vê muita fórmula de internet, pessoas que difundem fórmulas genéricas para animais, e às vezes o responsável vai, pega essa fórmula genérica e faz em casa, ou faz da cabeça deles em casa, e isso pode acabar gerando deficiência nutricional. Depende. Além da formulação estar adequada, depende da pessoa que vai fazer a comida, seja a empresa ou o responsável, fazer tudo certinho, seguir a prescrição, e isso a gente também vê muitas vezes, você passa uma prescrição para o responsável e ele muda alguma coisa, tira suplemento, muda ingrediente, muda a quantidade, isso também pode causar prejuízo, e depende do animal aceitar. Então, considerando que um filhote, ele não vai ter uma capacidade gástrica tão grande, então, às vezes, dependendo de como você faz aquela dieta caseira, talvez você não consiga deixar ela muito densa energeticamente. Então, vai ficar um volumão. Lembrando que, dependendo do filhote, ele vai ter 3 vezes a necessidade energética de repouso dele. Então, é muita comida. E talvez ele não consiga comer tudo. Ou talvez ele não aceite o suplemento, não aceite determinado ingrediente. Se a gente tem um erro em qualquer um desses 3 pontos, a gente tem um prejuízo naquela dieta. E pensando que um filhote ele tem uma necessidade nutricional muito alta, não só de energia, mas de determinados nutrientes, qualquer falha ali pode prejudicar o crescimento. Então, eu particularmente acho muito arriscado. Quando o responsável chega falando, não, mas eu quero fornecer dieta caseira, eu falo, tudo bem, mas a gente vai se ver todo mês, sem faltar nenhum mês. Porque eu não arrisco de jeito nenhum um filhote com dieta caseira que eu só vou ver depois de 3 meses. De jeito nenhum, tem muito risco. Com certeza. E a gente vê muito, né? Já tem muitos estudos sobre isso. Né? O que mais acontece? Troca de ingrediente. Tira o óleo porque acho que o óleo não é saudável. Tira o sal. Não bota sal. Bota azeite, óleo de coco. Ai, hoje a carne de músculo bovino estava cara, eu peguei as de frango. Aí chega naquela polêmica, né? Ai, mas antigamente eles comiam e tava tudo certo. Não é bem assim, né, gente? A gente tem que ser realista que o nosso cachorro hoje de apartamento, o gato de apartamento que a gente tem, não é o mesmo animal que vivia numa chácara, muito menos o que vivia na floresta. A gente sabe que existem limitações, que é diferente. Ah, porque minha avó dava fubá com polenta, né? Dá polenta com carne. É o que a gente mais escuta, né? Comia resto de comida e ficou tudo bem. E aí nisso tem 2 pontos importantes. Primeiro é em relação à resistência mesmo deles. Que tudo bem, pode ser que realmente tenha comido fubá com carne por 18 e viveu 18 anos, pode ser. Mas é a mesma coisa que eu gosto dessa analogia, que é igual na caixinha do cigarro. Esse produto causa câncer. Ah, mas o meu avô fumou 60 anos e não teve câncer. Quer dizer que não causa câncer? Não, causa câncer, mas o seu avô não teve. Então não tem como a gente falar, não tem risco nenhum, porque fulano teve um crescimento saudável mesmo comendo uma dieta inadequada. Eu acho que são, assim, é mais questão de ter tido sorte do que qualquer outra coisa. E também, hoje a gente já tem um avanço da medicina, um avanço da nutrição, que a gente consegue identificar muitos problemas. Então, por que não utilizar isso a nosso favor, né? Para de fato garantir que o animal vai ter uma vida mais saudável, vai viver até 18 anos mais de uma forma saudável. Não, e tem outro ponto aí, de que esses animais, normalmente eles moravam em local aberto, né? Chácaras, sítios ou casas que eles tinham acesso à rua, e eles caçavam. Então, eles complementavam a alimentação deles. Eles comiam o fubá? Comiam. Mas eles também comiam um passarinho, um pequeno roedor, né? Eles tinham outras formas de conquistar o nutriente que eles não tinham acesso. E se hoje o meu cachorro ataca um passarinho, eu quero matar ele. Isso se ele ataca, né? Porque geralmente ele só olha e fala, ok. Segue a vida, que eu sigo a minha. Meu cachorrinho, o whisky, às vezes ele já causou alguns probleminhas ali.
Mas ele ataca uns pombinhos e pelo amor de Deus, eu não quero que você ataque um pombo mais nessa altura da vida. Então, assim, a gente tem outro pensamento hoje, né? Não tem como. E sem contar que muitas vezes eles não vivem mais 18 anos, eles estão vivendo 24. Né? 18 é a raridade que vivia nessa época até 18. Quando chegava até 7, 7 já era muito. 10 anos, então, nossa senhora. Claro que tem um ou outro aí fora da curva, né? Fora da curva de Gauss ali. Que passou. Mas existem algumas situações que a gente precisa, né? A gente não pode negar. Existem alguns momentos, algumas situações que a gente vai precisar de uma dieta específica, de nutrientes específicos e que a gente não tem um alimento específico para aquilo, né? Sim. Então aí eu acho que a dieta caseira ela é muito válida. Ela trabalha tem diversas vantagens mesmo. Só que desde que feita bem bonitinho. Não, claro. Desde que o responsável esteja disposto a fazer, que ele tenha consciência que vai sair mais caro, porque já tem vários estudos com isso também, né? Porque o suplemento, a carne é mais caro. Você colocar uma dieta comercial estrusada. Então, tem que ter esses cuidados, não adianta. Desde que ela seja completa, balanceada, né? A gente pode oferecer. Existem suas vantagens, existem suas desvantagens, e cada um tem que estar com consciência do que quer fazer, né? De como quer trabalhar. Eu acho que a gente não pode botar a vida de um animal em risco por conta de um supérfluo, né? Com certeza. E tem as duas opções têm prós e contras, né? Então, é muito de acordo, como você falou, a gente está lidando com o indivíduo. Então, é de acordo com aquele indivíduo precisa, o que aquele responsável está disposto a fazer. Então, às vezes é alguém que realmente, igual eu tenho muitos pacientes que cresceram com dieta caseira e estão super saudáveis. Então, tendo muito em mente, não formulando uma dieta e prescrevendo uma dieta caseira de forma leviana, assim, que só passa e pronto, eu acho que a dieta caseira pode trazer muitos benefícios mesmo. Mas, claro, sempre tomando todos os cuidados possíveis. Tem uma questão que eu não consigo falar de filhote e não falar sobre, que é a questão dos gatos, né? A gente sabe, né? Muita gente não sabe, mas na grande maioria a gente já sabe que os gatos, ele tem uma característica que é neofóbica, né? Então, você explica um pouquinho pra gente o que é isso? Sim, voltando lá naquela questão da janela de imunidade ali dos filhotinhos, naquela fase de desmame, durante esse período, tem um período muito importante que é o imprinting. Então, aqueles alimentos que o animal teve contato vão ajudar com que esse animal tenha uma melhor aceitação quando adulto. E os gatos, eles têm muito aquela coisa de, se eles consomem um alimento fixo por um longo período, ou quando o filhote só teve um contato com determinado sabor, determinada textura, quando adulto, vai ser bem difícil de você conseguir fornecer diferentes alimentos para eles. Então, tanto os cães quanto os gatos, durante essa janela, a gente pode usar isso a nosso favor de oferecer diferentes sabores, diferentes texturas, sachê em pedaço, sachê daquele mais de comidinha, patê. É claro que tomando cuidado para não exagerar, né, e não causar um excesso de energia, nem ficar mudando muito rápido para também não dar diarreia. Mas se a gente consegue fornecer tudo isso, se precisar futuramente para o gato, então, ele está comendo ração seca, mas eu preciso incluir um sachê para melhorar a ingestão hídrica, vai ser muito mais fácil. Então, a gente pode utilizar esse gap para facilitar o manejo dos gatos. Eu acho isso surpreendente, é sensacional. E eu sempre falo, sempre que eu puder falar, eu falo, gente, oferece. Aproveita para oferecer coisa diferente. E eu acho isso uma coisa muito legal para o clínico, né, captar o responsável. Porque quando ele chega com uma informação assim para o responsável, que não conhece, né, que não tem domínio de todas as informações,
é muito legal porque ele passa uma credibilidade, uma confiança, né, um conhecimento extra. Então ele vai falar assim, olha, 2 vezes na semana, você vai ali e dá um sachê diferente, você compra uma carninha, você muda a consistência, uma comidinha diferente. Você fez um frango, antes de você botar o tempero, né? Tira ali uns pedacinhos para você dar 2 vezes naquela semana. Dali 6 meses você repete aquele frango para ele não esquecer, né? Porque eu falo muito para os gatos, principalmente. Tem gato que, assim, eu nunca vi esse alimento, eu nunca vi essa consistência. Eu prefiro morrer do que comer. Sim. E é o mais comum, né, Esté? Aquele gato que quando você precisa entrar com um alimento diferente, seja porque tá velhinho, tá com alguma alteração crônica, não consegue, porque o gato não aceita. Ele comeu ração a vida inteira quando filhote ele só comeu ração seca. Então é complicado, é um desafio. É por isso que a gente vê tão mais difícil, né, dieta caseira para gato. Eu, particularmente, conto na mão os pacientes que consomem dieta caseira bem. Tem pacientes que consomem dieta caseira mais no mix feeding, mas que consomem puramente dieta caseira é muito difícil, porque na dieta caseira, aí sim que a gente vai entrar com diferentes consistências, diferentes alimentos. E se aquele gato não foi previamente apresentado aquilo, nossa, vai ser complicado de conseguir fazer ele comer tudo. Eu acho que esse é uma grande mensagem, né, que a gente pode passar aqui hoje. Indo para o nosso final, então, qual que é o momento certo, né, para eu saber, então, passei por todas essas fases, dei tudo que podia, agora ele é adulto, saudável, quando que eu tiro essa alimentação de filhote? E precisa tirar essa alimentação de filhote? Não necessariamente. A alimentação de filhote ela também vai ser mais palatável, então dependendo ali do paladar daquele animal, ela pode ser mantida. É melhor um adulto comer uma ração de filhote do que um filhote comer uma ração de adulto. E a transição para o alimento de adulto, ela vai acontecer dependendo do porte do animal. Então, ela tem que ser feita quando aquele animal atingiu 100% do peso dele adulto, da estrutura dele como adulto. Para porte pequeno, isso acontece um pouco mais cedo. Então, ali já com uns 10 meses, ele já vai estar com 100% da sua estrutura mesmo formada. Só que quando a gente fala de porte grande, gigante, isso já vai se estendendo. Então, 1 ano e meio, porte gigante, até 2 anos ele ainda pode crescer. Então, já é preferível que a troca do alimento de filhote para adulto para esses portes maiores seja feita bem mais tardiamente do que o costumeiro, né? O que todo mundo fala é, quando completa 1 ano já troca, mas nem sempre. Nem sempre, justamente isso. Mo, foi um prazer conversar com você. Deixe uma mensagem final para esse responsável de primeira viagem, desses cães, desses gatos que estão adquirindo, né, um filhote, e também para os nossos colegas profissionais que lidam, né, na clínica, na cirurgia, e que também atendem esses pacientes, né. Então, deixa uma mensagem final para eles. Eu agradeço imensamente a sua participação. Eu acho que o ponto principal quando a gente fala de nutrição de filhotes é fornecer o essencial, sem excesso, sem ser de mais e sem ser de menos. Então, tomar cuidado com essa linha do crescimento deles. Então, tomar cuidado com o excesso de amor em forma de suplementação, em forma de alimento, porque isso também pode causar prejuízo, mas, ao mesmo tempo, garantir que ele vai estar recebendo o mínimo necessário para ele crescer saudável, ter uma expectativa de vida alta. Então, acho que isso é o principal. E eu que agradeço o convite mais uma vez. É um prazer estar aqui. Foi ótimo. Obrigada mesmo. Obrigada, amor. Se você quiser divulgar também as suas redes sociais, onde que a gente te encontra? Então, no Instagram é monique.nutrologiavet. E aí vai ser um prazer ter vocês por lá também. E qualquer dúvida que tiverem, podem mandar mensagem. Fiquem à vontade. É isso mesmo. Sigam a Monique, sigam a Sociedade de Nutrição e nos encontramos no próximo episódio. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.